Neste domingo, Vasco e Fluminense se enfrentam na decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual. A equipe do técnico Cristóvão Borges chega a esta final com 10 pontos a mais do que o Fluminense, considerando os 7 jogos da fase de classificação e mais a partida das semifinais. O Vasco venceu o Flamengo de virada, Fluminense e Botafogo empataram e depois o Fluminense venceu na disputa por pênaltis. Apesar da distância, chegaram os dois melhores desse primeiro turno na final da Taça Guanabara, Álvaro? Eu não sei se dá para dizer que chegaram os dois melhores, né? Porque hoje são os dois melhores, né? Tanto que venceram as semifinais. O Vasco, sim, o Vasco fez um primeiro turno excepcional, vencendo todos os seus jogos, chega com 100% de aproveitamento e com todos os méritos. Desde a primeira rodada, Cristóvão Borges colocou em campo aquilo que ele tinha de melhor. Já o Fluminense não, o Fluminense andou mesclando, usando algumas reservas, usando o time reserva em alguns jogos, o titular em outras partidas, tropeçou, né, nesse primeiro turno, mas mostrou mais merecimento do que o Botafogo, jogou mais do que o Botafogo na semifinal, portanto também chega com méritos. Agora, os dois têm tudo para fazer um jogo melhor do que foi aquele Vasco Fluminense da fase de classificação. Bom, pergunta é a seguinte, quem é o favorito para esse jogo de domingo? O Vasco, que chega de maneira invicta e com 100% de aproveitamento, ou o Fluminense, que tem peças individuais melhores? Eu acho que é importante a gente separar as coisas. Quer dizer, existe um favorito, mas isso não é garantia de vitória. E o favorito é o Vasco da Gama, pelo retrospecto, porque é um time que vem arrumado desde o ano passado, então, e vem jogando bem, é o melhor time do Rio de Janeiro desde o ano passado. E continua sendo o melhor neste ano. Uma campanha de 100% de aproveitamento, uma ótima zaga, bons laterais, um meio de campo equilibrado, tem experiência de um Juninho, de um Felipe, um Diego Souza, um atacante que está numa fase muito boa, o Alexandro, fazendo gols, é o artilheiro da competição. O astral no Vasco da Gama é muito positivo, o espírito de grupo, existe uma sintonia muito grande com o seu treinador, o Cristóvão Borges, ou seja, tudo está funcionando bem no Vasco desde o ano passado. Então o Vasco é favorito. Agora, vai ser campeão? Aí é outra história. Ele tem que transformar esse favoritismo em futebol bem jogado na partida deste domingo. E do outro lado vai ter um grande adversário que é o Fluminense. É o melhor time contra o melhor elenco. O Fluminense tem o melhor elenco, tem mais opções no banco de reservas, tem talento individual. Melhores peças, tem um talento. O melhor elenco não é aquele que vence? Quem venceu nem mais foi o Vasco. Nem sempre, porque o jogo ele é o momento. Não dá para você cravar antes o que vai acontecer na partida. E o Fluminense tem talento suficiente para quebrar esse favoritismo do Vasco. Eu concordo com o Éboli e eu discordo do Álvaro. Eu acho que o Vasco sobrou na turma, na Taça Guanabara, e para mim o segundo melhor time foi o Botafogo. Eu acho que é só você olhar a tabela. O Fluminense, por exemplo, chegou numa última rodada tendo que ganhar do Bangu e torcer contra o Boa Vista. Ficou com 13 pontos só. Pois é, eu acho que na ordem, na Taça Guanabara, o Vasco foi disparado melhor, depois veio o Botafogo, depois o Fluminense e por último o Flamengo. E concordo com o Éboli, o Vasco é o favorito. Se vai ser campeão, vai ser nos 90 minutos. Quando a bola rola, muita coisa pode acontecer e mudar essa cara, mas antes de a bola rolar, não tem como não apontar o Vasco como favorito. Mas aí, a primeira fase, ela não termina na 7ª rodada. O Botafogo foi melhor que o Fluminense até a 7ª rodada. No jogo em que os dois se enfrentaram nas semifinais, o melhor time em campo foi o Fluminense, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo amarrado, um jogo com poucas oportunidades de gol, mas no segundo tempo o Fluminense dominou a partida do início ao fim. Sofreu um gol quando era melhor em campo, foi buscar o empate e ameaçou, quase chegou ao gol da virada. E acho que o resultado dos pênaltis acabou fazendo justiça àquele time que em campo mostrou mais vontade de vencer. O Botafogo não teve na semifinal a postura de um time que quer conquistar uma vaga, que quer conquistar uma vitória diante de um rival de peso. O Botafogo foi covarde no jogo contra o Fluminense. O Botafogo adotou uma postura extremamente defensiva. Baixou ali um Joel Santana no Oswaldo de Oliveira, e quando o Botafogo fez o gol, ele encheu o time de volante, colocou mais um volante para segurar, e não segurou, porque eu concordo com o Álvaro, o Fluminense foi melhor no segundo tempo, pressionou e mostrou parte do seu potencial, que está muito relacionado aos seus homens de frente, porque a zaga foi bem contra o Botafogo, mas não é confiável. Os laterais ainda estão aquém daquilo que se espera deles, principalmente o Bruno, muito tímido ainda com a camisa tricolor.
E o Vasco, ao contrário do Fluminense, lá atrás está muito bem resolvido. Agora, contra o Botafogo ou contra o Fluminense, o Vasco entraria nessa final como favorito, porque é um time mais equilibrado, um time mais arrumado, mais pronto, porque mantém um conjunto que veio desde o ano passado, com a mesma comissão técnica. Só mudaram todos duas jogadores peças, novos, né? Rodolfo e o Thiago Feltri. Os outros são todos jogadores que já estavam no grupo. O Fluminense pode ganhar essa final na qualidade dos seus jogadores. O Fluminense, em qualidade individual, principalmente no meio campo para frente, é muito melhor que o Vasco, muito melhor mesmo. E o Abel tem no banco de reservas opções que o Cristóvão não tem. Então, se o Deco estiver mal, ele olha para o banco de reservas, tem o Wagner. Se quiser botar o time mais ofensivo, tem o Araújo, tem o Rafael Moura, tem o Rafael Sobis, tem o Lanzini. O Cristóvão não tem essa quantidade de opções. Então, a questão é saber se o Abel vai saber usar essas opções de acordo com as necessidades do time. Agora, se pega o Fred num dia inspirado, ou o Thiago Neves num dia inspirado, ou o Deco, é muito difícil segurar esse time do Fluminense. O Cristóvão ele tem 3 opções ali que ele vem mexendo bastante, né? É a história do Juninho Pernambucano junto com o Felipe, e no jogo decisivo os dois não vão atuar juntos, e aí fica aquela alteração do 6 por meia dúzia, e a mudança de tubo de oxigênio, né? Acabou o oxigênio Acabou o gás de um, entra o outro. O Felipe Bastos, que é sempre um coringa no meio de campo, e a opção hoje recente do William Barber, que dá velocidade, dá mais agressividade. Que ele perdeu o Bernardo, que era uma opção também interessante. Exatamente. Até por isso valoriza ainda mais o trabalho que vem sendo feito pelo Cristóvão, porque ele não pôde contar durante todo o campeonato com o Éder Luiz e com o Romulo, não pôde contar com o Alan durante boa parte do campeonato, e agora perdeu também o Bernardo, que são jogadores, alguns deles que começam às vezes na reserva, mas que jogam tanto quanto os titulares. Então o Vasco entra mais desfalcado nessa final. E eu vou colocar um pouquinho de polêmica, e você pode participar também neste domingo. Você pode participar porque vai ter cara a cara na transmissão do Evaldo José, da série Polêmicas. No Para o Ímpar, você tem que escolher só um jogador. Vou começar com você, Aiello. De um lado você tem Fernando Praz, do outro você tem Diego Cavalieri. Com quem você fica? Hoje com o Diego Cavalieri. Um pouquinho acima em relação ao Fernando Praz. Eu acho que são dois goleiros muito iguais, mas eu acho que o Diego Cavalieri, sobretudo pela moral que ele vai ganhar, que ele ganhou por causa do pênalti que ele defendeu do Louco Abreu, enfim, na semifinal, eu acho que ele chega nessa decisão um pontinho acima que o Fernando Praz. E eu vou dar para você, Ébora, a seguinte: de um lado você tem Deco, do outro Juninho Pernambucano. Você fica com quem? É uma disputa ótima, mas eu escolho o Juninho Pernambucano. Acho que o Juninho é um jogador mais completo, um jogador que tem bom poder de marcação, mesmo com uma idade mais avançada. Enquanto ele está em campo, ele se doa, ele rende bem, ele marca bem, ele dá qualidade nesse passe no meio de campo, na saída de bola, muitas vezes ele recua para arredondar essa saída de bola. Na bola parada é hoje o melhor jogador do Rio de Janeiro, um dos melhores do país, na cobrança de falta, cobrança de escanteio, é uma liderança dentro de campo. Eu escolho o Juninho Pernambucano, não diminuindo o Deco, que é muito importante também, principalmente na armação, no passe, mas o Juninho é mais completo, na minha opinião. Thiago Neves ou Diego Souza? São características bem diferentes, né? O Thiago Neves é um jogador que tenta se impor só pela técnica, porque ele não tem uma estrutura física muito forte como o de Diego Souza. O Diego Souza, além de ter uma técnica muito boa, ele se impõe também pela força física. E muitas vezes a força física do Diego Souza é importante para o time do Vasco. Foi importante nessa Taça Guanabara. Acho que nesse momento o Diego Souza está jogando mais. Vale para os três essa, hein? De um lado você tem Abel Braga, técnico campeão do mundo, técnico que já conquistou títulos importantes. Do outro, Cristóvão Borges, que junto com o Ricardo Gomes conquistou a Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro. Quem vocês ficam? Eu fico com o Cristóvão. Acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom no Vasco nos últimos 6 meses. Havia uma certa desconfiança se ele conseguiria manter aquela estrutura do Ricardo Gomes. Ele manteve. Nos primeiros meses, todos acreditavam que era, não, ele só está dando sequência ao que o Ricardo Gomes vinha fazendo. Só que em 6 meses, num clube grande, disputando campeonatos diferentes, os problemas acontecendo todos os dias, não dá mais para dizer que é só o trabalho do Ricardo Gomes. Tem muito do trabalho do próprio Cristóvão nesse time do Vasco. E acho que é um trabalho muito bom. 1-0 então para o Cristóvão Borges. Aiello? Eu fico com o Cristóvão também. Agora, eu só queria lembrar o seguinte. Mas o Abel é campeão do mundo. Ok, o Abel é campeão do mundo, mas ele está há menos tempo também no Fluminense. Eu acho que, na verdade, a gente está comparando dois trabalhos de uma forma muito distinta. Com tempos diferentes. Com tempos diferentes. Laranjas e maçãs.
São dois técnicos, no caso, né? São duas frutas, mas são, né, de origens diferentes. Né? Porque o Cristóvão já está há mais tempo, ele conhece mais o elenco do Vasco, e o Abel, tudo bem que o Abel já está há mais de 6 meses, mas ainda não pegou a mão do negócio. Não tem ainda o domínio do elenco do Fluminense. O Fluminense mudou mais do que o Vasco. Mais do que o Vasco. Na temporada passada. Então eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu fico também com o Cristóvão, mas queria fazer esse parênteses, porque, enfim, é difícil comparar, mas eu acho que a fase do Cristóvão é melhor. O Abel, ele é mais treinador. O Cristóvão está se lançando agora como um treinador. E nesse momento, o lançamento do Cristóvão está sendo muito positivo. Isso é inegável. O Cristóvão conseguiu fazer um time crescer. Um time que não tem tantos valores assim, mas que cresceu em função desse trabalho. Ricardo Gomes / Cristóvão Borges. Isso vem desde o ano passado. Um time que criou uma relação muito forte com a vitória, relação muito forte com o seu torcedor, relação muito forte com o compromisso em campo. E o Cristóvão Borges vem fazendo um trabalho primoroso. Não tira uma vírgula do que vem fazendo o Cristóvão Borges. E é um técnico que está aparecendo agora, aparecendo muito bem. Nesse momento, superior ao Abel Braga. Para a gente fechar esse vídeo, atenção, hein? Não pode ficar em cima do muro. É rapidinho. De primeira, Vasco ou Fluminense? O favorito é o Vasco. Na Vasco. O favorito é o Vasco. Todo mundo fica com o Vasco. Muito bem. Você pode conferir neste domingo, a partir das 3 da tarde, com Evaldo José, Álvaro Oliveira Filho, Antônio Carlos Duarte, Lisandro Violante e Aline Falcone, Futebol na CBN. Quer mandar a sua opinião sobre esse vídeo? Participe conosco. Nesse domingo tem cara a cara, mas você pode mandar também a sua opinião. Discordou, por exemplo, do que o Álvaro disse, do que o Évoli disse, do que o Aelo disse? Tem uma opinião diferente? Participe conosco. Você pode participar através do Twitter, twitter.com/futebolcbnrio, pelo Facebook, Futebol CBNrio, onde inclusive esse vídeo também vai estar postado, ou pode escolher a página da CBN em www.cbn.com.br. Leandro, e só avisando ao nosso ouvinte, ao nosso internauta que acompanha sempre o futebol da CBN, nesse domingo, novidades no Depois do Apito. Ah, é? É, novidade nas eleições do Depois do Apito. Surpresa, vale a pena acompanhar. Então você já sabe, hein? Você pode também ficar ligado na transmissão e mandar a sua opinião, porque aquela história de ficar só do lado do computador, do lado do radinho ouvindo, aqui na CBN acabou. Aqui na CBN o canal é muito mais interativo. Mande a sua opinião. O que você achou? Ficou na bronca com alguma opinião aqui nesse vídeo? Participe conosco. CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.